Bom dia, Lê. Tudo bem? Bom dia, Marinho. Bom dia, Blau. Bom dia, Cris. Bom dia, obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Mais um dia, mais um sábado. Ana, bom dia. Roberto, bom dia. Ótimo. Muito bom. Aqui tá frio. Como é que tá aí, Ale? Tá frio, tá quente aí, né, Ale? Na Espanha, né? Aqui tá bem frio. Dá pra notar, né? Marcelo, tudo bem? Obrigada, viu? Nossa, muito calor. E aqui muito frio, Ale, muito frio. Nil, bom dia. Ah, meu Deus, que diferença, hein? Oi, Edileuza, tudo bem? Esperar a doutora Marta entrar, aí eu já vou chamá-la e a gente faz a nossa... Oi, Mê, tudo bem? Vou fazer a nossa meditação de presença e depois a gente logo começa. Nossa, e aqui frio, aí quente pra caramba, né, Ale? Oi, Leila, tudo bem? Que bom. Esperar a doutora Marta entrar. Aí a gente já faz a nossa meditação de presença, tá bom? Que bom, Edileuza. Eu fico muito feliz que você tenha gostado, né? Que você realmente virou a nossa participante aqui, né? Fiel. A Leila também, né, Leila? Sempre tá com a gente. A Nil. É, Nil, mas a Alessandra tá lá no calor, é lá na Espanha, lá tá quente pra caramba, né? E aqui tá frio. É outro país, né, Nil? Com certeza. Aqui em Cotia geralmente são 2, 3 graus a menos que São Paulo, né? Bem mais frio, com certeza. A gente está próximo de São Paulo, mas mesmo assim a diferença de temperatura ela é grande. É. Bom dia, Márcio. Mas aí a gente tem que suportar o nosso frio aqui, né? E a Alessandra e a Dani lá no calor. Veja a diferença. Mas tá bom, vou fazer a nossa meditação de presença. A doutora Marta ainda não entrou. Eu queria que ela entrasse para eu chamá-la e a gente já iniciar. Nossa, Nil, e eu tô aqui encapotada, né? Que diferença. Denis, bom dia. Ótimo vocês estarem aqui com a gente. Vou esperar mais um pouco. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar de gratidão e saúde, né? Eu trouxe novamente a doutora Marta para a gente poder associar esse assunto, né? A gente acha que a gratidão ela é de nível espiritual, ela é sim também de nível espiritual, mas também, oi Marta, bom dia, mas também tem também uma física hormonal que a doutora Marta vai poder nos trazer e nos ajudar para a gente compreender também como é que funciona essa questão da gratidão. Então vai ser um dia bem legal. Espera aí que eu vou chamar de novo, porque acho que ela não conseguiu aceitar o meu convite. Pronto, mandei de novo, Martinha. Dani, bom dia. Amanda, bom dia. Ufa, E consegui ver. A internet desafiante sempre, né? é verdade, é verdade. Mas ela é um presente. Gratidão, internet, por estar nos proporcionando essa live. Isso mesmo. Tudo tem razão de ser, né? Então, se teve um pouco de desafio, certamente foi necessário. É verdade. Martinha, eu vou fazer a nossa meditação de presença, aí depois a gente já inicia com as apresentações, tá bom? Pode ser? Tá,
Claro. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, respirar profundamente pelo nariz, soltando pela boca e estando presente aqui com a gente, no aqui e no agora, para que juntos nós podemos entrar em contato com a nossa gratidão, com a nossa vida. Esteja presente em tudo que você faz nesse momento. Se desconecte do passado, do futuro e estejam aqui com a gente, no aqui e no agora. A maioria dos problemas, eles existem, mas estão aqui agora. Respire profundamente e vai baixando todas as suas defesas. Baixe todas as suas defesas e aproveite esse momento aproveite esse momento de forma consciente, acordado e atento, saindo do piloto automático e baixando todas as suas defesas. Observe a sua abundância, a abundância à sua volta. Deixe as suas preocupações lá para o lado de fora e aproveite esse momento, porque esse momento é seu. Esse é o seu agora e é importante que você esteja nele. Estou presente aqui e no agora. Eu estou presente no aqui e no agora. Eu estou presente no aqui e no agora. Respire profundamente, se sinta presente, perceba seu corpo, os seus sentimentos, as suas emoções. Respire profundamente, esteja relaxado e no momento de vocês, vou pedir para vocês abrirem os olhos, se conectarem aqui com a gente, para a gente começar a nossa manhã com a nossa live, falando de gratidão e saúde. Tem uma junção aí de uma psicóloga e de uma médica, não é à toa, né, Martinha? Um pouco dessa gratidão, né? A gente vai mostrar para vocês. Tem falado isso nas últimas lives, né? E hoje a gente vai conectar esse assunto com o tema gratidão. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Lima, eu sou psicóloga de formação, coach, consteladora familiar e estou aqui com vocês todos os sábados às 11 horas, sempre trazendo algum assunto que pode agregar no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento espiritual também. Eu espero que vocês aproveitem esse momento. Hoje a gente tem a Martinha aqui com a gente novamente, já é a terceira live que a gente faz junto, né, Martinha? E eu vou passar para ela também, para a Martinha se apresentar. Está com interferência do som da Martinha? Está me ouvindo, Martinha? Está me ouvindo, Martinha? Está sim? Tá. Vou pedir para a Martinha se apresentar, doutora Marta de Almeida. Quer se apresentar, Martinha? Falar um pouquinho de você? Claro. O pessoal que já acompanha a gente aqui já sabe, né? De nós duas, mas sempre tem alguém novo. Então, eu me chamo Marta Almeida, Marta André Almeida, sou médica ginecologista e obstetra, sou formada na Universidade Federal da Bahia, Bahia! Né? E também sou terapeuta sistêmica, assim como a Kátia também, né? Meu CRM está no chamado, é 106984, meu CRM de São Paulo. E, assim, estamos juntas aí nessa jornada, eu com a Kátia, de tentar trazer uma luz, né, para as pessoas que sentem no coração que isso é verdadeiro, sobre a saúde com um olhar
sistêmico e com um olhar integrativo, né? A pessoa como um todo, não somente o corpo, muito menos partes do corpo, né? Apesar de eu ser ginecologista obstetra, eu não me interesso apenas pelos órgãos sexuais das mulheres, eu me interesso pela mulher como um todo, e essa é a visão, né, da gente, né, Kátia? Sim, com certeza, é verdade. Essa a questão integrativa mesmo, né, Martinha, da gente olhar o ser humano, né, com corpo, mente, alma e espírito, né? Esse é o nosso É. objetivo, né, no nosso trabalho, inclusive. E hoje a gente vai falar um pouco de gratidão, né, gratidão e saúde, e falando um pouco o que é gratidão, né? Gratidão é a gente realmente ser grato àquilo que a gente tem, né, tanto em termos materiais como algo que não seja nem atingível, né? A nossa vida, né? A nossa saúde, a gente tem que ser grato a todo momento, em todo instante, né? A gente deve reverenciar, a gente deve agradecer, né? Inclusive tudo que a gente recebe. A gente fala muito, não tem como desconectar de falar de gratidão e não falar um pouco da constelação familiar, mas a gente tem que ser grato, né? Desde a concepção até a interação com o pai, com mãe, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho. A gente tem que ser grato a todos os momentos, né? A gente às vezes agradece somente as coisas grandes, mas a gente esquece de agradecer, né, as coisas pequenas, né? Acordar todo dia. Eu acho que isso realmente é importante. E a gente sabe, né, lendo muito a respeito, né, inclusive eu na minha profissão como psicóloga, a doutora Marta também com a medicina, e a gente sabe dos grandes benefícios que a gratidão traz para a gente, inclusive físico mesmo, né, emocional e físico, né? A gente sabe que a gratidão, a prática da gratidão, ela diminui o estresse, né, ela diminui os sentimentos negativos, a raiva, a angústia, o medo, ela melhora a nossa imunidade, né, doutora Marta? Depois a Martinha vai Sim. falar disso. Ela diminui depressão, diminui ansiedade, controla a nossa pressão sanguínea, melhora o nosso sono, dá mais energia, mais vitalidade, mais amorosidade, traz mais felicidade, né? Então a gente tem que praticar isso com mais vezes na vida da gente, para que a gente possa realmente ser beneficiado com tudo isso que eu acabei de linkar para vocês, né? Isso são alguns tópicos, mas na verdade a gente é beneficiado muito mais, né, quando a gente pratica a gratidão. Inclusive a gente até observa isso nos próprios relacionamentos, né? Que a gente tem no dia a dia, né? As pessoas são mais próximas, né? E a gente recebe mais amor, mais gratidão das pessoas também, quando a gente tem isso como prática, né? A gente praticamente reverbera essa energia de uma forma positiva e traz as pessoas para perto da gente também, né? E aí, Martinha, falando um pouco de tudo isso, né? Quando a gente fala da parte espiritual, da parte emocional, da nossa saúde mental, não tem como desconectar também da nossa saúde física, né? A gente sabe que existem alguns hormônios, existem alguns órgãos no nosso corpo que, inclusive, garantem, né, a nossa felicidade e a nossa integridade, né, tanto emocional como física. E o que você pode acrescentar para a gente com relação a isso? Falando um pouquinho da medicina e da integração dessa saúde mental e da saúde física. O que você pode falar para a gente? De gratidão e saúde física. Então, pegando o gancho do que você falou, né? Eu costumo dizer que a gratidão, isso é eu que falo, tá? Eu não sei se faz sentido, mas eu costumo dizer que a gratidão genuína, ela é filha do amor incondicional. É uma emoção que ela é um trampolim para a evolução individual, né? Nossa evolução mesmo, enquanto ser, né? Sim. E ela está desde lá da Bíblia, você vê em todos os livros da Bíblia, sempre tem menção à gratidão, em tudo dai graças.
né? Desde o Antigo Testamento, em tudo dai graças, em tudo sede grato ao Senhor, à natureza, ao universo, né? Então, desde lá a gente vê isso. A Seicho Noye fala muito sobre a energia construtora da gratidão, né? O Espiritismo fala muito sobre gratidão. Tem um livro de Joana de Ângeles somente sobre isso, uma psicografia maravilhosa de Divaldo Franco, né? Então, assim, as diversas religiões, todas elas falam, porque isso é anterior a gente, né? Se ela é filha, como eu falo assim, se é uma filha do amor incondicional, de onde vem esse amor incondicional, né? Daquele ser maior, daquele que nos fez, daquele que é nossa razão de existirmos, né? Então, lógico que ela vai ter efeito sobre tudo na gente, sobre tudo. E quando você fala de hormônios, lembra que em alguma live nossa, acho que, acho que em toda live nossa eu falo isso, o organismo da gente, o nosso sistema, nosso cérebro, nosso hipotálamo, enfim, vai produzir um hormônio, né, de acordo com cada emoção que a gente sente. Então, esse hormônio, essa substância química que se distribui no nosso corpo de acordo com cada emoção, ela faz com que cada parte do nosso corpo reaja àquela emoção. A gente já falou sobre isso. Inclusive, eu falei que isso também é transmitido ao feto dentro do útero, né? Então, o feto também se alimenta entre aspas, né? Ele também recebe a influência desse hormônio, das emoções construtor, né? Um hormônio que vai agir sobre todo o nosso corpo e ele vai ativar cada uma das outras glândulas importantes na nossa homeostase. Então, por exemplo, quando você falou de imunidade, é quando age sobre o timo, né? O timo a glândula do amor incondicional. Ele é regido pelo chakra cardíaco. E quando ele é estimulado, ele traz para a gente imunidade, né? Essa força da imunidade mesmo, né? E eu olhei diretamente sobre o chakra cardíaco, a influência dele, né? Então, tem tudo a ver com o que você está falando. Agindo sobre a pineal, por exemplo, sobre aquela que a gente chama de terceiro olho, né? Sim. Vai fazer aquele estímulo que você falou, de uma melhor qualidade de sono, porque faz com que ela produza melatonina. Faz com que a, a gratidão ela vai estimular a dopamina no nosso organismo, é também um hormônio do bem-estar. Esse hormônio do bem-estar vai fazer com que você se olhe com mais amor, e aí você acaba buscando mais saúde. Aí você tem mais interesse por uma alimentação mais saudável, mais leve, olha, essa alimentação vai te fazer se sentir melhor. Aí você busca um exercício físico, aí você busca a saúde, e vem aquilo do mens sana in corpore sano, que eu gosto de falar justo o contrário, né? Corpore sano e mente sana, né? O corpo são, ele é um resultado da mente sã, né? E a frase original é: a mente é sã quando habita um corpo são, né? E eu acho que é justo o contrário, né? O corpo é são quando é habitado por uma mente sã, Eu né? acho que vale E tudo. aí exato. Na verdade, intercambia, né? Você tem razão, é isso mesmo, uma coisa leva a outra, né? Então, quando você estimula as suas glândulas todas com a gratidão, né? Então, você só vai ter o melhor funcionamento delas. Por exemplo, o pâncreas, né? O pâncreas, que quando ele funciona mal, o que que ele traz? É diabetes, né? Um erro de funcionamento lá da insulina, né? do glucagon, lá do fígado, vai terminar numa diabetes, né? E aí, o que que é a diabetes? É resultado de uma vida sem doçura, né? Sim. Resultado de uma vida onde a pessoa, em algum momento, até antes de que ela se desse conta, né, dessa doença, ela sofreu múltiplos golpes que fez com que a vida fosse vista de forma amarga. Então, como ela se coloca diante desses golpes que ela sofreu, né? Como ela se coloca? Ela se coloca como vítima ou ela se coloca com esses golpes como uma coisa que vai impulsioná-la para a evolução? Então, dependendo de como essas situações desafiantes refletiram nela, ela pode sim desenvolver uma falência
do pâncreas, que é aquela falência que vai levar a gente à diabetes, né? E o que que faz você enfrentar isso? Uhum. Gratidão, né? Em última análise, gratidão por todos aqueles golpes que eu sofri e que me fizeram ser mais resistentes, me fizeram ser melhor, me fizeram ser mais capaz, mais adaptada para a vida. Né? Então, às vezes é a escolha, como eu escolho me colocar diante de toda essa amargura, né? Eu escolho que o meu próprio organismo comece a produzir açúcar para eu poder finalmente sentir um pouco de doçura, Sim. né? Ou eu escolho aprender com tudo isso e ultrapassar mais essa etapa da minha vida, fechar mais esse ciclo e seguir adiante com o aprendizado. Né? Então, você vê o que é a gratidão agindo sobre o pâncreas, né? E, e assim vai, vocês podem ir perguntando aí sobre cada uma das glândulas principais do nosso corpo, né? Ah, por exemplo, de onde vem a adrenalina? A adrenalina vem da suprarrenal, da adrenal, da suprarrenal. A adrenalina é um hormônio de estresse, como cortisol também, um hormônio de estresse, de resposta ao estresse, né? Eu posso utilizar esses hormônios para sair de uma situação desafiante, né? Utilizar que essa é a função deles, e aí, a partir daí, sair com o aprendizado. Ou eu posso me revoltar contra essa situação desafiante, né? E, e sair sem nenhum aprendizado e sair aí com as consequências que tem do excesso de descarga de adrenalina e de cortisol, né? Que aí vem o estresse, aí vem a perda de sono, aí vem a pressão alta, né? E todas essas outras doenças ligadas a isso, né? E aí vai perguntando aí que aí eu vou, eu vou falando. Sim, Martinha, e eu também, né, acabei lendo algumas coisas que a dopamina, né, ela é liberada, é um hormônio que é liberado quando a gente é grato, né, quando a gente pratica muito Sim, forte a gratidão. sim. A gente liberar a dopamina no corpo da gente, inclusive a dopamina ela é viciante, né, então quanto mais você é grato, mais dopamina, mais Isso, ocitocina você também libera no organismo, né? Então, a gratidão é uma cadeia, né? Você libera o hormônio a partir do momento em que você torna isso como sendo realmente algo frequente na sua vida, né? Inclusive a dopamina, ela também é um analgésico, não é, doutora Marta? E ela sim, sim, na dor física, né? A gente sabe que ser grato libera os hormônios, que esses hormônios, inclusive, eles ajudam, inclusive, a aliviar a dor, né? Ele ajuda, inclusive, no sono tranquilo, né? A gente sempre fala da qualidade do sono, mas que é importante, sim, né? A gente ser grato. Tem muitas pessoas que eu conheço que têm realmente dificuldade de dormir, mas a gente sabe que o sono ele está sempre ligado a seus sentimentos e às suas emoções. Então, se você é uma pessoa isso, depressiva, se você é uma pessoa ansiosa, aí você vai ter dificuldade sim para dormir, né? Mas o quão é importante você praticar a gratidão para aliviar a ansiedade e a depressão e ter uma qualidade de vida, né? No isso. sono. Você sabe que a gente precisa de um sono reparador, inclusive para viver, né, com relação ao dia seguinte, né, para vivenciar também os momentos de forma mais plena, porque se a gente não tem uma qualidade de sono, a gente não repara, né, e a gente fica muito vinculada a sentimentos negativos, emoções negativas. Eu acho que é uma cascata, né, Martinha, tudo isso. Exatamente, é uma cascata. É como você falou, você produz aquela dopamina, ela vai agir diretamente sobre a pineal, né? Uhum. Estimulando a pineal a produzir essa melatonina e a serotonina, que são hormônios que vêm trazer relaxamento e a Sim, indução do sono profundo, né? Então, até uma coisa traz a outra exatamente nessa questão, nessa dinâmica que você falou de cascata, né? E cascata com um mecanismo de feedback, né? Quando o que recebeu lá, o órgão último que recebeu a influência também traz uma resposta, né? De feedback para completar o ciclo, né? E aí continuar sempre essa produção ou parar a produção, dependendo de como é a reação lá do órgão-alvo, né? E a dopamina estimulando a pineal, ela vai fazer exatamente isso que você falou.
Pegando também o gancho da ocitocina, a ocitocina também é um hormônio de prazer. Gente, a ocitocina ela é produzida pela hipófise, né? E ela tem uma série de funções. Uma das funções principais da ocitocina é contrair o útero, né? Para que o bebê possa nascer. Então, é o bebê, quando se sente pronto para nascer, ele estimula a mãe a produzir essa ocitocina. E Uhum. aí, o útero da mãe abre os receptores da ocitocina, que ela já tem ocitocina correndo no sangue num nível, né, básico, basal. E aí aumenta essa produção, também aumenta os receptores do útero a partir de uma mensagem química do feto, né? E aí o útero começa a contrair, começa aquele trabalho de parto, né? Da mesma forma, essa ocitocina, quando o bebê abocanha o mamilo da mãe, ela vai também ser produzida, vai aumentar a circulação sanguínea dessa ocitocina, que ela vai fazer duas coisas, tanto ejetar o leite, né? A Uhum. resposta do mamilo em ejetar o leite para alimentar o bebê, quanto fazer com que aumente a quantidade de produção de prolactina da própria hipófise, né? Para que a liberação que diga da prolactina, para que aumente também a produção do leite. Por isso que a gente fala para a mãe, não se preocupa se o seu peito, suas mamas não são enormes, estão carregadas de leite. O leite é produzido na hora que o bebê mama. Na Nossa, hora que ele mama, ele estimula a ocitocina, que estimula a produção, a liberação da prolactina para produzir o leite naquele momento. Então é tudo muito lindo, tudo muito certinho, tudo muito cronometrado, né? tudo muito Teve a integrado, Edileuza pergunta. Oh, desculpa, pode falar, Nívia. Ô, Catinha. tudo muito integrado, né, Martinha? Sim, Muito. tudo muito integrado. Isso. Cris estava perguntando, e ela já tinha me perguntado a respeito disso. Desculpa, viu, Cris? Eu acabei nem respondendo. A respeito da depressão, né? Quando a gente fala de depressão, a gente fala que é excesso de passado, né? Então, eu já falei muito, já fiz uma live, inclusive, falando do aqui e do agora, né? Da importância da gente estar no aqui e no agora. Lógico que não tem que se desconectar, não tem como se desconectar de passado, não tem como se desconectar de futuro, mas tudo a gente programa no aqui e no agora. E às vezes, Cris, a doutora Marta depois pode falar um pouquinho mais a respeito, a depressão, ela é bem carregada de muito passado. Então, você deixa de viver o seu hoje, o seu aqui e o agora, você deixa de olhar para frente, programar um futuro, porque você está muito conectado com situações do passado. Então, o quanto isso está fazendo mal para você no dia a dia, né? Deixando de viver, né, o momento e vivendo em depressão, né? Depressão, o próprio nome já diz, né? De você voltar para algumas coisas que você tem lá atrás, que provavelmente não estão muito bem digeridas e que realmente te traz a situação de depressão. A gratidão é algo que nos ajuda, inclusive, né? Porque se você aprende, inclusive até fazendo um link até com a pergunta que a Alessandra fez agora, que é difícil, né? A gente praticar gratidão a todo momento. Mas a gente tendo consciência de que a gente tem que praticar a gratidão, isso vai ficar no automático, né? E quando isso fica no automático, você começa a sentir os benefícios na sua saúde mental e na sua saúde física. Eu entendo que a gente tem que tomar cuidado também, porque algumas pessoas acham que gratidão é só agradecer e tudo bem, não, eu já agradeci, mas a gente tem que perceber que gratidão tem que ser do coração, né? Tem que ser alguma coisa que vem de dentro para fora. Porque não adianta você só verbalizar todo dia, agradecendo a vida, agradecendo o que você tem, agradecendo a sua família, agradecendo os seus alimentos, agradecendo as suas conquistas, se isso não vem do fundo do coração, né? Ah, eu vou praticar gratidão. Ah, eu vou praticar gratidão da boca para fora. Não vai trazer nenhum benefício, né? Tudo é muito integrado, como eu e a Martinha estamos comentando, e é importante que a gente esteja ligado a tudo isso também. E que a gente tenha consciência de que praticar gratidão é algo que tem que ser automático na vida da gente. Então, abre os olhos, eu faço isso no automático. Abre os olhos e agradecer por mais um dia, por ter acordado, né? Pelo sol que, né, que nos rege,
eu corro todo dia eu agradeço por eu, né, ter a oportunidade de correr. Então a gente tem que aprender a agradecer as pequenas coisas também, né? E de uma forma muito automática, né? Muito de dentro para fora, né? Que seja uma coisa que venha com gratidão mesmo, com imensidão, com coração e com amor. E a gente tem que praticar isso, né? Para tornar a vida da gente diferente. E aí, Cris, eu não sei se eu te respondi, mas depois, se você quiser, a gente pode conversar depois em separado e eu te falar um pouquinho mais. Você comenta a É. respeito disso, Martinha? A Alessandra colocou também, depois, Cris, dá uma olhada, dá uma lida no que a Alessandra Fabiano colocou, aí foi bem interessante o que ela falou sobre gratidão, e é bem isso mesmo que você está falando, Catinha, porque a depressão em si, eu acho que ela está ligada a tudo isso que você falou, ela também está ligada a um julgamento, a você se colocar numa posição de julgar também as coisas do seu passado, às vezes de seus pais. Às vezes eu costumo brincar, mas com todo respeito, de falar que é um comportamento de perda de tempo, quando a gente se coloca para julgar o que está lá atrás, o que já foi, né? Se você se coloca para compreender, você ganha tempo, você ganha aprendizado, você ganha evolução. Se você coloca para julgar, né, o que está lá atrás desse passado, mesmo que seja um passado seu mesmo, de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, ou que esse passado seja representado pelos seus pais, pela sua mãe. A depressão tem uma ligação interessante na constelação, a gente percebe uma ligação interessante com a mãe, mas não necessariamente sempre, mas tem essa ligação, né? Então, essa posição, esse posicionamento de se colocar como julgador é, ao mesmo tempo, uma forma de você se colocar como vítima também das situações. Né? E quando a gente observa que todos os sofrimentos eles vêm porque a nossa alma pede para um aprendizado específico, a gente percebe que a chave é a compreensão. E quando vem essa compreensão, a gente pode então se colocar tranquilamente na posição de gratidão, né? Porque houve a compreensão. Né? Porque é como você falou, gratidão da boca para fora também não vai para lugar nenhum. É igual a dizer, eu perdoo você. Né? Eu perdoo você porque eu sou maior do que você, então eu perdoo você. É a mesma situação, da boca para fora não adianta. A gratidão sentida, real, porque eu compreendi que aquele sofrimento que aparentemente me foi infligido por outra pessoa ou por uma situação fora de mim, né? Aparentemente, né? Quando eu compreendo o que que minha alma, o que que meu ser interior precisava aprender com aquilo, então aquilo não me dói mais. Aí eu posso me colocar como, ai, que bom, que gratidão, que legal que eu aprendi com isso e agora eu posso passar para outro ciclo da minha vida. Não preciso continuar nesse mesmo ciclo. O sofrimento perde o sentido, não tem mais sentido sofrer por isso, né, Kátia? Assim, a gente, né, eu falo a gente porque, né, não tem como, né, às vezes a gente se pega mesmo, né, nessas situações. E a gente tem que observar que a gente se coloca muito nessa questão de vítima, né, porque é muito mais fácil me colocar na situação de vítima, né, e não olhar para mim, né, para os meus conteúdos e aquilo que eu preciso realmente trabalhar dentro de mim. É muito mais fácil a gente buscar a culpa no outro, né, Martinha? E julgar o outro. Então, essa questão do julgamento, essa questão do você se vitimizar, né, se colocar, puxa, o mundo é escuro porque os meus filhos, ou porque meu irmão, porque meu pai, porque minha mãe. E o que eu posso contribuir para o meu mundo ficar mais claro e ter mais luz? Né? O que eu posso fazer para mudar tudo isso? É sempre eu mudar. Né? Isso a gente fala, inclusive, dentro da própria constelação. Quando a gente abre a constelação, a gente fala para a pessoa que está sendo constelada que a mudança principal acontece aonde? Acontece em mim. A partir da minha mudança é que eu vou reverberar a energia positiva para o outro e vou trazer a compreensão para todos aqueles que estão ao meu redor. Então, tudo começa dentro de mim, né? Não adianta a gente se vitimizar, não adianta a gente julgar, né? A gente tem que realmente olhar para dentro da gente. Eu acho que esse momento em que a gente está vivendo, em que a gente está mais dentro de casa, a gente está precisando realmente
se conectar com a gente mesmo, fazer uma faxina interna para a gente poder seguir em frente e agradecer, né? Inclusive a esse momento, que o que trouxe de benefício para a gente tudo isso. Não adianta a gente só criticar e a gente querer achar culpados, né? Eu vejo pessoas culpando o presidente, o governador, o senador, né? Gente, não adianta culpar ninguém, né? Para que a gente vai ficar preocupado em buscar culpado? Vamos ficar preocupados em contribuir para que o universo seja mais feliz, mais produtivo, que a gente consiga evoluir junto, né, Martinha, todo mundo. Sim. Então é muito mais fácil a gente pensar positivo, a gente agradecer tudo que a gente recebe, né? A gente, na live passada, a gente falou, né, Martinha, de um tombo, um tropeção, uma doença. Tudo que vem para a gente é para a gente realmente observar, avaliar e perceber o que, que eu posso fazer com tudo isso, o que veio de aprendizado para mim, gratidão porque veio para mim, eu posso olhar tudo isso e eu posso seguir o meu caminho de forma diferente. Não é isso, Martinha? Isso. Eu trazendo agora um pouco para a brasa para minha sardinha de ginecologista, né? Eu venho lembrar aqui que muitas das dores que nós mulheres passamos e as pacientes procuram muito ginecologistas, por exemplo, por TPM, né? Ou na pós-menopausa, né? Depois que acabou de menstruar e ela ainda continua com aquela sensação de TPM ou ela entra em depressão, né? E a gente observa, analisando, você começa a fazer um questionário, a gente chama de anamnese, né? Um questionário detalhado da vida da pessoa, desde quando ela nasceu, se possível, desde quando a mãe dela estava grávida dela, né? Eu gosto de fazer uma anamnese assim, bem profunda mesmo. Eu não chamo isso de tempo perdido, eu chamo isso de tempo ganho na consulta, esse tempo de esmiuçar. Porque o que acontece? Você percebe a história da pessoa e como que ela reagiu aos diversos estímulos, né, durante a vida. Então, por exemplo, é comum eu perceber nas mulheres que sofrem de TPM que falta um pouco de gratidão, isso em última análise, tá? Porque são vários aspectos que a gente observa. Mas como a live de hoje é gratidão, Sim. falta um pouco de gratidão ao ser feminino, sabe? A sua condição de ser mulher, entende? Mas é uma coisa assim de nuance profunda. E só caso a caso para eu poder explicar. Não é uma resposta que dá para todo mundo, mas existe essa constante, né? Nessa equação existe esse fator K e essa constante. Alguma dificuldade, algum desafio em relação à gratidão pelo ser feminino, sabe? Pela minha condição de ser mulher. Neste mundo, por exemplo, neste mundo tão machista, ou neste mundo em que acabo sendo sempre o elo mais fraco, então eu tenho que me colocar como mais forte, e nisso aí eu acabo desequilibrando um pouco aquela questão do yin, do yang, né? Do equilíbrio primordial de todos os seres vivos e não vivos, né? E aí eu acabo anulando um pouco, desvalidando, né, o meu feminino, meu sagrado feminino. E nisso eu posso ter consequências de menstruações doloridas, de diversas, como é que se diz? Respostas emocionais, e sim, respostas emocionais inadequadas na época da TPM, que é a época que marca o que eu vou menstruar, ou seja, que eu não engravidei, ou seja, que eu não cumpri a função, entre aspas, tá, gente? Que eu não cumpri a função do organismo feminino, que é da reprodução. É uma espécie de choro uterino que tem um significado emocional muito rico, muito grande, e que cada pessoa tem a sua vertente, que a gente tem que olhar individualmente com muito carinho. Da mesma forma lá na menopausa. Sabe aquelas mulheres que não têm nenhum probleminha de menopausa? Sabe, eu nunca tive fogachos, eu nunca tive depressão, eu nunca tive... Muito pelo contrário, cheguei na menopausa e me senti livre, mais feliz e mais produtiva e trocando melhor com a vida. Pode observar. São mulheres alegres, né? De índole alegre, naturalmente. São mulheres muito gratas à vida e de muito bem... Como é que eu falo assim? Eu estou muito bem com o meu feminino. Não interessa que eu parei de menstruar,
Tá? Eu estou muito bem com o meu feminino, eu sou muito grata ao meu sagrado feminino. Então, isso é uma coisa que eu observo muito em acompanhando as pacientes. Né, Nossa, que legal, Catinha? muito legal. Eu realmente assim não tinha conhecimento e eu também estou passando por isso, né? E eu não sinto nada, né? As pessoas falam, mas eu não sinto absolutamente nada. Então eu já tive a resposta do meu estado, né, hoje, né, Martinha? É bem legal. E a gente sabe que as pessoas gratas, elas cuidam mais da saúde também, né, Martinha? Porque as pessoas gratas, elas fazem mais exercício físico, elas se alimentam melhor, né? Elas têm uma longevidade, né? Inclusive, sendo grata, né? Porque elas se preocupam com ela mesmo, né? E quando se preocupa com ela, né? Obviamente que as coisas realmente fluem de uma forma mais positiva, né? E você tem mais vitalidade, mais energia, você vai buscar por coisas novas. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? A gente fala tanto de felicidade, né? E a questão da gratidão é um dos mecanismos, inclusive, para a gente ser feliz, né? Para que a gente possa realmente se encontrar nessa vida, para que a gente possa vivenciá-la de uma forma intensa, né? E positiva mesmo, né? Que a gente construa a nossa evolução pessoal, emocional, espiritual, né? Por que a gente vai deixar tudo pesado? A gente tem que deixar tudo muito leve, muito gostoso, né? A gente que complica, eu tô falando isso para os meus pacientes. Falei, poxa, a gente que complica tudo, né? Tudo a gente complica. Fácil da É, gente resolver e a gente vai pelo caminho mais longo, né, Martinha? é. A gente fala assim, ah, a vida é difícil. Ou outra, né? A gente repete muito, ah, criar filhos é uma coisa muito difícil. Na realidade, é exatamente isso que você falou. Não é difícil, mas a gente complica, né? Se a gente observar só a natureza como ela é, a gente não vai errar. Né? Sim, Aí, observa um bebê, observa um animal, observa uma planta, uma árvore secular, ou, sabe? Observa, né? Os povos mais sábios, eles fazem isso, eles observam a natureza, é. né? E aí você vai fluindo de acordo com a natureza. Não é complicado, mas a gente complica. Nossa, como complica, fica tudo tão desafiador, né? E a gente até verbaliza isso, né? Eu vivo falando isso, porque a gente acaba verbalizando. Puxa, é difícil cuidar de filho, é difícil cuidar de marido, é difícil. A partir do momento que a gente verbaliza, a gente traz isso pra gente É, também, né? Então a gente tem é que, verdade. inclusive com a nossa linguística, né? Porque a gente verbaliza aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, tomar muito cuidado com o que a gente verbaliza também, né? Sim. É. As pessoas pensam que é chavão, pensam que são frases sem sentido, mas essas frases que a gente ouve de grandes pensadores da humanidade, de que o que você fala, você concretiza, isso, gente, isso não é bobagem. São grandes pensadores que falam, cientistas, inclusive. Podem pesquisar, põe lá no Google uma frase como essa, diz, quem já falou uma frase como essa? Vocês vão ver quem já falou, né? Não são só pessoas psicólogos e psiquiatras, são cientistas mesmo. Einstein fala coisas como essa. Grandes gestores, né? Como é que fala? Estadistas, grandes estadistas também falam sobre isso. O que a gente fala, né? O nosso ser entende como é o comando. É o comando. Então, se eu falo, se eu imagino, a imaginação é uma força extremamente forte, uma força forte, desculpa aí, né? É intensa, porque quando você imagina, observa uma coisa, se eu falar para você agora, imagina que você está chupando um limão, o que que acontece? Todo mundo aí. A boca enche d'água, você faz careta, né? O seu corpo responde imediatamente. E você não está chupando limão nenhum, você não está nem sentindo cheiro de limão. E o corpo responde imediatamente. Você imaginou o limão, o corpo responde. Isso é uma coisa bem simples, né? Mas a grande verdade é essa. O que você
cria para você aqui dentro, eu vou dizer até aqui dentro, que eu acho que faz mais sentido. O que você cria para você é o que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, é o que vai acontecer, né? Então, se eu acredito que eu posso, eu posso. Acabou, né? Acho que tem uma frase que diz assim, o mundo conspira a nosso favor, né? O universo conspira a nosso favor. Acho que é Paulo Freire, não tenho certeza. Eu não sou muito boa de dizer o nome das pessoas, me perdoem, tá? Mas é verdade, porque o que você criar aqui dentro, tá lá fora. Não diz que cada cabeça é um mundo? É por isso mesmo. O mundo que cada cabeça vai viver é o mundo que ela cria. Então vamos criar o mais natural, vamos criar o mais lógico, vamos criar o mais simples, né? Não tem por que complicar, né? Não é que eu e Kátia não temos complicações, não é isso. Né? Pô, todo mundo, pelo amor de Deus. Mas é a gente escolher fazer diferente. A partir do momento em que você reconhece a complicação, olha para ela, se dispõe a olhar para ela. Por isso a constelação familiar ajuda muito nisso, a PNL também. Você se propõe a olhar para aquilo e aí você recebe a compreensão. A partir daí você escolhe como que eu quero, a partir disso, dessa compreensão, né? Como que eu quero agir com essa coisa que estava me incomodando, com esse fator de sofrimento, com essa complicação da vida, seja de relacionamento, seja lá do que for. Se eu tenho compreensão, eu posso escolher. E aí a escolha está sempre, gente, na mão da gente. A escolha nunca depende do outro. Mesmo que o outro seja aquele patrão que paga o meu salário, ou aquele marido que me domina, ou aquele pai, aquela mãe, sabe? Não interessa. Ou aquele filho doente que está em casa, que depende de mim. Está sempre na nossa mão. A escolha está na nossa mão, tá? E assim, me faz lembrar, porque eu venho do mundo corporativo, né? Então, eu sempre trabalhei em RH e tinha alguns funcionários que vinham reclamar da empresa, né? Porque estava insatisfeito, porque não queria mais. Falei, gente, a decisão está com vocês, né? Cabe a você decidir, quer ficar, né? Quer buscar uma outra oportunidade, mas ninguém te obriga a ficar aqui na empresa, né? Então você não tem uma algema, você não está preso na máquina, né? Porque um dia um funcionário veio para mim e falou assim, eu não vou trabalhar mais, porque eu já dei muito por essa empresa, né? Então, assim, se ele não está feliz, então busca o caminho dele, né? Vai buscar o seu caminho. Não, é muito mais fácil a gente culpar, criticar, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo, do que realmente buscar um outro caminho. Se ele não está feliz, então busque outro caminho, né? Mas não, a gente fica realmente querendo, fica patinando em cima do problema, né, Martinha? Sendo que a solução, como você mesmo falou, está na mão da gente, né? O sofrimento, né? As mágoas, é tudo a gente que cultiva, né? Tudo a gente que constrói. Eu sei que é muito fácil a gente verbalizar, é muito fácil verbalizar tudo isso, mas a gente tendo consciência de tudo isso, fica muito mais fácil a gente buscar a solução, a gente buscar o nosso equilíbrio emocional, né? E buscando o nosso equilíbrio emocional, a gente também traz o nosso equilíbrio e a nossa saúde física, né? Isso. É o que a gente falou na semana passada, inclusive. As pessoas falam, às vezes, Kátia, no consultório, as pessoas falam assim, não, mas eu vou continuar nesse emprego porque eu tenho meus direitos. Aí eu digo, tá, tudo bem, os direitos de, né, empregatícios eu compreendo, mas o que é mais importante para você? Se prender a esses direitos, que às vezes, gente, é uma quantia financeira que não é nem tão significativa, e mesmo que seja significativa, essa quantia financeira realmente vai trazer para você a paz que você precisa, né? Então, eu me segurar num emprego porque eu tenho os direitos, se eu pedir as contas eu vou perder os direitos. Então, de que direito a gente está falando? De que direito a gente está falando? Qual é a sua escolha? Né? Não vou defender aqui, sabe, nenhuma posição política, tá? O que a gente se propõe aqui é despertar cada uma das pessoas que se propõem a nos ouvir, que acha que, né, que sente que a gente está falando coisas que têm coerência no coração de vocês, né? Então, de fato,
Que direitos eu estou falando? De que eu quero direito a ser feliz, eu quero direito a agir do jeito que eu acho que é certo, e não do jeito que aquela empresa está exigindo que eu haja. E assim, o que está por trás disso de verdade? É isso que você tem que se propor a olhar, se de fato te fizer sentido para você, né? Então, é você que vai pilotar o seu avião ou é o Uhum. dono da empresa, né? Não, Então, quando seu avião cair, você não pode reclamar, porque não era você que estava pilotando, você deu para outro pilotar, não é verdade? Eu queria falar rapidinho, Kátia, que eu prometi, estava terminando o tempo, e eu prometi a Edilene que eu ia falar qual era o hormônio do medo. pode falar, imagina. O hormônio do medo é a adrenalina, Edileuza. O hormônio do medo é a adrenalina, né? A adrenalina é produzida nas suprarrenais, né? E quando você se entrega a esse hormônio do medo, um dos órgãos-alvo que vai sofrer são os rins, né? Os rins, eles têm aquela função de o fluir das emoções, né? O fluir das águas, das emoções. E quando você se entrega a esse medo, você vai produzir tanto o hormônio do medo, né? Que você vai ter grande chance de adoecer esses rins. E em adoecendo os rins, adoecendo todo o resto do organismo. Então aí vem a pressão alta, aí vem o estresse contínuo, né? Sim, tem que ter muita coragem para virar a mesa, mas essa coragem vem de dentro de você. É uma escolha também. Você não tem que esperar que essa coragem venha de fora. É uma escolha. Então, o que que eu preciso para achar essa coragem dentro de mim? Vamos olhar. Vamos fazer uma constelação? Vamos olhar. Onde que eu tenho que achar essa coragem? É uma conexão com meu pai que eu perdi em algum momento lá na infância ou lá intraútero? De onde ficou no meio do meu caminho essa coragem? Vamos buscar, né? Vamos fazer um reimprint, vamos buscar essa coragem, vamos trazer de volta, porque se é dela que você precisa para sair desse medo, então vamos lá, entende? Existe forma da gente chegar lá, Edi. Sim, com certeza. E a própria Edileuza também, ela falou, né, que a gente fica prisioneiro da própria alma, né? A gente vira prisioneiro da própria alma. E a gente tendo consciência disso, né? Porque eu percebo em alguns casos algumas pessoas muito presas dentro delas mesmas e elas não têm até, elas não conseguem enxergar, né, o que está na frente, as oportunidades, as pessoas, elas ficam presas dentro do interior se vitimizando, buscando realmente um julgamento, buscando culpado e ficar preso dentro dela, viu, Edileuza? Então, a gente tendo consciência disso, a gente pode abrir, né, essa porta para a vida, né, para enxergar outras oportunidades, né? Porque a gente fala mesmo que a gratidão, ela sendo viciante, ela traz efeitos positivos na vida da gente e ela abre a porta para a vida, para a saúde mental, para a nossa saúde física. Então, cabe a nós praticarmos a gratidão para que a gente possa liberar todos esses hormônios que a gente falou agora, que a doutora Marta falou muito bem, né? Que é a dopamina, que é a ocitocina, que são os hormônios que nos traz o bem, né? O bem-estar, para que a gente possa se abrir, sair dessa prisão que você comentou, Edileuza, abrir a porta para a felicidade, né? Cabe a nós fazermos isso, né? Aqui, Edileuza, as explicações de vocês parecem que abrem uma cortina que sempre esteve no mesmo lugar. É só espiar. É isso mesmo, Edileuza. Abre a É. cortina de uma vez, não fica espiando, não. Abre a cortina. Abre a cortina e veja que o sol vai entrar, vai te iluminar, vai te deixar feliz, né? Vai te mostrar outros caminhos, vai te proporcionar uma vida diferente, uma saúde física excelente, uma saúde mental excelente. Né? A gente vai poder vivenciar todos os detalhes, né? Um abrir de uma flor, de uma rosa, uma árvore que está florescendo, né? Agora a gente tem as cerejeiras florescendo. Poxa, vamos curtir, né? Ela floresce uma vez por ano. Vamos olhar para ela, vamos curtir, vamos ser grato, né? A beleza que elas nos traz também, não é, Martinha? Claro, com certeza. Nossa, pelo amor de Deus, isso é maravilhoso isso que ela colocou. É maravilhoso. É isso aí, abrir a gaiola e voar, Nil. É isso mesmo, né? A gente tem que
abrir a cortina, abrir a gaiola, abrir o coração, abrir as portas, abrir tudo para ser feliz. A gente se fecha, a gente se tranca dentro da gente mesmo e a gente não proporciona a possibilidade de ser feliz. A chave está com É, a gente, a oportunidade está com a gente. Não é isso, Martinha? isso. E eu diria que, Maria Cristina, louco é quem não quer ver isso, porque a gente está buscando a nossa sanidade quando a gente abre essa cortina. Eu É estou isso abrindo a cortina para eu ver, eu busco a minha sanidade, louco é quem não quer ver. aí. Louco é quem não abre a cortina. Gente, eu vou encerrar essa live. Eu vou abrir outra para a gente poder fazer o fechamento e fazer o nosso exercício. Tudo bem, Martinha? Oh, excelente! Gente, chama mais gente aí que o exercício de hoje, a Kátia caprichou mais ainda do que ela já costuma caprichar. Chama A mais gente gente, aí para o exercício. isso, a gente vai fazer o exercício da gratidão à vida. E aí a gente já Ai, responde mais perguntas, tá bom, Martinha? Dá certo, tempo de certo. responder. Tá bom, Gente, eu vou tá bom. fechar e vou abrir de novo, tá bom? Espero vocês. Beijo!